Então, professor, quando quiser, fique à vontade. Ok, então vamos em frente, né? Professor Will e colegas, nós vamos trabalhar. A proposta é que eu vou estar lendo, né? Vou estar comentando e, havendo interrupção, é só avisar a gente. Para a pessoa pergunta, o colega pergunta, faz observação e a gente vai seguindo. Tá? Eu tenho o hábito de falar muito, não é? E se vocês acharem por bem, me interrompam mesmo, sem problema nenhum, porque eu respiro e vou fazendo o caminho do bode. Né? Ok? Então é isso aí. E o professor Will vai mediando aí questões que digam respeito à filosofia clínica que ele entenda que sejam pertinentes. Bom, Gaston Bachelard nasceu em Baruch-Surquet, na França meridional, em 1884. Com 28 anos, laureou-se em matemática, com 36 em filosofia, alistado para o serviço militar. Em 14, foi dispensado, em 19 a 28, ensinou física e ciências naturais no Colégio de Bassur-Alquet. Em 28, foi encarregado de um curso complementar de filosofia na Universidade de Dijon, onde ministrou até 1940. Sucedeu Abel Rey na Cátedra de História e Filosofia da Ciência da Sorbonne. Ensinou na Sorbonne até 1954. Morreu em Paris, em 1962. As obras de Bachelard, né? O pluralismo das correntes químicas modernas, as instituições, ensaio e classificação, a famosa e basilar o novo espírito científico, dialética da duração, a formação do espírito científico, contribuição para a psicanálise, conhecimento objetivo, a filosofia do não, e assim por diante. Bachelard é um pensador importante, mas, ao mesmo tempo, não é um pensador considerado muito fácil. Né? Alguns o consideram um pensador isolado, mas não isolacionista. Ele é um daqueles pensadores que coloca a própria filosofia em xeque. Aliás, essa é a característica da sua proposta. Todo e qualquer tipo de verdade posicionada a priori como verdade por definição, em si mesma já está em xeque, mesmo que nós não a vejamos ou o vejamos, não é? E por isso ele faz esse trabalho chamado de filosofia da ciência. Muitos vão, inclusive, dizer que Bachelard não se posiciona como filósofo, nem como cientista, mas como epistemólogo. Interessante isso, não é? Por exemplo, na Unicamp, o departamento de lógica não pertence ao departamento de filosofia. Nós vamos ver isso em vários outros lugares do mundo, essas questões. A partir dele, vários outros grupos também se organizaram como epistemólogos e não como filósofos. Né? Importante lembrar também que a Bachelard foi seguido, pode-se assim dizer, em sua filosofia, por Michel Foucault, Georges Canguilhem e Louis Althusser, ou seja, três grandes pensadores que dispensam comentários, né? Principalmente Michel Foucault, que é trabalhado com mais frequência aqui em nossas aulas. Na página 127, nós já entramos, basicamente, não é, naquilo que o autor Reale chama atenção para como se constitui o pensamento de Gaston Bachelard. E ele diz o seguinte: do seu pensamento podem ser deduzidos 4 pontos. O primeiro, o filósofo deve ser contemporâneo à ciência do seu próprio tempo. Ele diz isso porque, para Bachelard, a filosofia não está à frente da ciência. Está atrás, está ao lado ou até um pouquinho atrás. Ele entende que quem instrui a filosofia é a ciência, visto que
a filosofia tem dificuldades de romper com o que ele chamará de obstáculos epistemológicos e fazer revoluções ou rupturas epistemológicas no pensamento. E ele coloca isso deixando claro que, pela noção de ciência que ele tem, que é a mesma noção de história, ou seja, não existe um progresso que se soma um ao lado do outro, os tempos dados não são colados um no outro, não há uma linearidade na história, não há uma linearidade no pensamento, não há uma linearidade na percepção e conceituação dos fatos, segundo o próprio Bachelard, da mesma forma com relação à história. Não é? Por conseguinte, para que a filosofia seja o que ela deve ser, sempre atual, sempre viva e sempre jovem, é absolutamente necessário que ela esteja próxima àquela forma de compreensão da realidade, que é a ciência, que percebe os problemas mais agudos, os pesquisa e os abandona quando percebe que não dão conta mais daquilo que a própria realidade ou a pesquisa sobre o fato científico já caducaram. Por isso, ele insiste em dizer, em toda a sua obra, que o filósofo deve ser contemporâneo do seu tempo. Segundo ponto, tanto o empirismo da tradição baconiana como o racionalismo idealista são incapazes de dar conta da prática científica real e efetiva. Está aí, mais uma vez, colocando a filosofia em xeque. O empirismo baconiano, porque vai estar claro no pensamento de Bachelard que tudo aquilo que deriva do empirismo, tudo aquilo que deriva da experiência imediata é questionável. Mais do que isso, precisa ser destruído. Por conseguinte, constrói também sistemas, mesmo que não tão embrincados e tão complexos quanto os idealistas, também os constrói, institui verdades. Por isso, de Bacon para cá, aquilo que diz respeito ao que nós entendemos como empirismo, escola empirista, pragmática e outra, não é suficiente, ela precisa ser questionada. Da mesma forma, os sistemas racionalistas idealistas que começam com Descartes. Não é? Por mais que neguem a experiência em si ou o empirismo, também constroem sistemas que buscam dar respostas que se encerram neles mesmos. Por isso, não permitem avanços. E precisam, da mesma forma, ser questionados. Em ambos os casos, vamos encontrar macro-obstáculos que impedem o pensamento de se realizar. Terceiro ponto, a ciência é um evento essencialmente histórico. Por que ele diz isso? Ele, seguindo uma tradição dos epistemólogos, vai fazer de tudo para evitar que a ciência entre num campo ontológico ou num campo que não seja guiado pela própria razão. Onde eu vou encontrar a ciência trabalhando? Na história. E como a ciência opera na história? Através da razão. Onde, então, eu devo buscar a verdade? Lá. E não em outro lugar. Qualquer outro lugar, segundo Bachelard, é fantasia, é negação, é ficar com a sombra do real e não o real. Uma frase que ele usa muito, né? O real é o que eu deveria ter pensado e não o que eu pensei. Toda busca do real promove uma sombra, porque eu nunca o tenho na sua totalidade. E, principalmente, os sistemas racionalistas idealistas têm essa pretensão de ter encarcerado o real. Outro elemento que eu acho que é importantíssimo a gente chamar a atenção aqui já no começo, repetindo, a ciência é um evento essencialmente histórico. Se nós pararmos para observar, dentro dessa perspectiva de reflexão, nós vamos ver que
de Sócrates a Tomás de Aquino, então eu saio aí de 400 a.C. até o século XI, XII depois de Cristo, o que eu vou ter de filosofia, eu vou ter muita filosofia, mas o que eu vou ter de filosofia é um primeiro sistema grego que vem com Sócrates, Platão e Aristóteles, e do século IV até o século XII eu tenho Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que fazem o quê? Releem Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, eu tenho mais de 1000 anos com dois grandes sistemas funcionando. Um que sobrevive na busca da verdade através do entendimento do ser, mesmo tendo Sócrates antropomorfizando todo esse trabalho, mas ainda se mantém aquelas categorias, e o outro em que essas categorias são colocadas a serviço da fé, mais especificamente a fé religiosa católica. Né? Fora da igreja não há salvação. A ideia da filosofia como antila da teologia. Filosofia serva da teologia. Quando, por sua vez, após o Renascimento, o Aufklärung, Bachelard se posiciona, ele está chamando atenção não só para o rompimento do iluminismo, mas para aquilo que gerou o iluminismo. Eu saio de dois grandes sistemas com mais de 1000 anos e cria-se um outro sistema também herdeiro desse, que é o sistema iluminista. Por isso ele está chamando atenção para esse fato. Eu vou encontrar a ciência na história e não fora dela. Qualquer coisa fora da história que eventualmente venha dizer-se ciência é questionável. E, por fim, a ciência possui um inevitável caráter social. O que ele quer dizer com isso? Não é? Imaginar que fazer ciência, fazer filosofia, imaginar que pensar de forma rigorosa me coloca fora das vicissitudes sociais é uma grande ingenuidade e é um mito. Vamos encontrar aí Hilton Japiaçu, no seu famoso texto e famoso livro, O Mito da Neutralidade Científica, que chama atenção para isso. Não é? A ideia de que o produzir cientificamente é um ato singular, isolado, fechado, incapaz de ser influenciado por condicionantes sociais, políticas, econômicas, religiosas e até psicológicas, é um absurdo. Muito embora ainda hoje vamos encontrar esse tipo de pensamento. Mas Bachelard chama atenção para isso logo no começo das suas grandes reflexões. Esses 4 pontos, então, são os 4 pontos essenciais que vão basilar, que vão nortear a obra do eminente Gaston Bachelard. Seguindo em um material... Pois não. Só um princípio de interlocução com a filosofia clínica, sem pretender fazer implicações diretas, são apenas aproximações num sentido amplo, é algo que vemos em comum um espírito filosófico de Bachelard com o pensamento de Lúcio Pachter na pretensão de uma filosofia clínica, que é pôr em xeque a própria filosofia em suas clássicas fundamentações da realidade, que se assentaram por tanto tempo quase como dogmas. Isto é, quando Lúcio Pachter coloca a própria filosofia em xeque, rediscutindo o que é filosofia para trazê-la ao mundo da vida e à prática da clínica, ele quer retirá-la de um lugar que ficou calcificado, engessado no espaço contemporâneo, sobretudo academicista,
que fez da filosofia um discurso elitizado sobre a realidade como um discurso totalizante. Algo que, desde Hegel, foi uma espécie de pretensão idealista de que a filosofia deve abarcar a realidade como quem encapsula a compreensão do mundo e dá por fim, sempre uma pretensão dos filósofos quase sempre modernos ou iluministas, em dar por fim concluída a filosofia. E como Lúcio Pacta se abre a uma clínica no sentido de alteridade, no sentido ético do cuidado com a outridade, com o outro eu, e por outro eu a infinitude do mundo, há uma postura muito próxima entre esse espírito inquieto de Bachelard, que pode até chegar ao ponto de dizer que se filosofia é a busca de conceitos que totalizam a realidade, que encapsulam a realidade em conceitos e definições, então é preciso encontrar um outro espaço que não a filosofia para que ela seja autêntica. Talvez a ciência, talvez a história. Lúcio faz o mesmo quando diz: se filosofia é apenas esse discurso reincidente, quase tautológico, entre citações e referências livrescas, então precisamos reinaugurar outra coisa para chamar de novo e recuperar o sentido original da filosofia. Perfeito, professor Will. Na esteira do seu comentário, e me reportando a aulas anteriores que tivemos, por exemplo, é extremamente interessante observar como Wittgenstein faz isso. Né? Ele produz uma ruptura epistemológica na concepção da filosofia, quando ele a pensa pela linguagem, quando ele a pensa por jogos de linguagem. Ele rompe até a forma metodológica de interpretar isso. E mais também, colocando em cima dessa mesma reflexão, a penúltima aula que tivemos, se não me engano, com Levinas, quando ele entende a filosofia pelo viés da ética. Não é? Ele sai daquela tradição sistêmica da razão como o elemento que dá conta de tudo e encerra tudo. Né? Ou seja, não estamos aqui dizendo que a parte contém o todo, mas é uma forma muito interessante de pensar o novo, que é a proposta de Bachelard. Né? Sempre. Muito Professor, bem. Pois não. professor, quando ele disse há uns 80 anos atrás que a filosofia estava a reboque da ciência, certamente deve ter gerado algum certo burburinho nos filósofos, entre os filósofos. Passados 80 anos, essa visão dele prevalece ou nunca prevaleceu essa visão, na sua concepção? Prevalece. Na minha opinião, apenas uma humilde opinião, não é? A filosofia, eu não diria que ela está a reboque da ciência, mas dentro do pensamento bachelardiano, a filosofia avançou muito pouco. A pós-modernidade, não é? Ou o pensamento pós-moderno, ele, de fato, muda uma série de coisas, quando ele desconstrói e reconstrói. Mas a nossa relação com a ciência ainda é uma relação, não é uma relação de ponta. A pesquisa na ciência, a liberdade que a ciência tem para pesquisar, os espaços que a ciência ocupa, os lugares que ela vai, a forma como ela chega, as perguntas que ela faz, não são as mesmas que a filosofia faz. E a filosofia ela tem dificuldade mesmo de avançar em uma série de setores, até porque ela ainda está absolutamente atrelada à academia. Movimentos que tentam retirar a filosofia da academia são atacados pela própria filosofia. Não vamos muito longe, não. Olha o caso da filosofia clínica. Olha o caso de filósofos que tentam trabalhar em outras áreas, pegar outras
Travou. Tivemos aí um pequeno probleminha de internet com o professor Anderson. Os demais colegas me ouvem, conferindo o áudio. Sim. Sim. Parece que é daqui da região mesmo, essa oscilação na conexão. Não sei se é pela aproximação com o aeroporto. Alguns teorizam que é pela aproximação com o aeroporto. Ou com os discos voadores, vá saber. Bom, enquanto o professor Anderson retorna, alguém tem alguma observação? Cadu? Eu fiquei curioso para saber como é que o Bachelard, ele via o positivismo. Que tipo de conversação, porque ele chega um pouquinho depois do Auguste Comte, né? Como é que ele via a ciência e a pretensão positivista de fazer ciência e um modo de fazer ciência, assim como também com o Russell, porque ele tenta, com a fenomenologia, voltar as coisas mesmas. Né? Atenta aqui. Pode pôr o fone. Ótimo. Professor Anderson, nós estamos aqui. O negócio aqui não é brincadeira não, cara. De novo. Não, fala. Muito raio, é fogo. Perdão, gente. Tranquilo. O Cadu estava levantando aqui uma curiosidade enquanto houve esse intervalo comercial. Como Bachelard via, então, o surgimento do positivismo, que ele estava ali bem próximo. Ótimo. O próprio texto vai chamar a atenção. Gaston Bachelard se coloca radicalmente contra o positivismo e os neopositivistas. Justamente porque, segundo a compreensão de Bachelard, tanto o positivismo como o neopositivismo mantêm o princípio factual em si. Não é? Assim como ele vai combater também, como eu disse anteriormente, não é? O sistema racionalista. Mas vejamos, a ideia, como é que Bachelard trabalha a ideia do fato e que fica complicado para o positivista lidar com ela? O fato não existe para Bachelard, o fato ele é construído, o fato é uma construção, ele é uma interpretação ou a narrativa, seja o fato o que for. O que eu tenho do fato, então, é uma ideia. E quando o pensamento, principalmente se ele assim se faz a partir da ciência ou da filosofia, e ele não o faz enquanto ideia, enquanto conceito, então, na verdade, eu estou tratando o quê? De uma doxa, de uma opinião. Por conseguinte, é uma expressão sem validade, né? Do ponto de vista lógico e do ponto de vista racional. Contra fatos no argumento, por exemplo. Essa ideia não passa nunca em Bachelard. Isso não passa. Não é? Os fatos falam por si mesmos. Jamais. Porque todo fato é uma construção, ele é uma interpretação, ele é uma narrativa. Inclusive os fatos históricos. A própria história ela pode ser contada, como a gente já ouviu muito, por exemplo, a história é a versão do vencedor, a história é a versão do ganhador. Você tem a história oficial e uma série de outras histórias. Qual delas é a verdadeira? Muito bem, Cadu. Enquanto... Você não propõe pedir indenização. Respondido, Cadu? E essa questão leva a outra, né, que é a do Russell, com a fenomenologia. O retorno às coisas mesmas, às coisas em si. Não sou eu com competência para responder isso com conhecimento de causa, mas para Bachelard não seria
o retorno às coisas mesmas, mas a criação e o processo de construção do saber. Está mais para a criatividade. E aí há a chamada psicanálise do saber, né, do conhecimento da ciência. E por isso há um sentido amplo de clínica, porque é preciso retomar o espírito e não a objetividade do mundo como uma espécie de dessubstancialização do eu e pura objetividade. Will, uma vez você comentou que numa aula sua para os estudantes de direito, essa frase contra fatos não há argumentos. Mas Como muito bem explicou o professor. Vocês estão me vendo? Aqui está sem energia, está tudo vendo vocês, pelo menos debater. O Anderson, pode tirar o vídeo? Tente, às vezes, tirar o vídeo para a internet ficar melhor, só o áudio, se quiser. Só um minuto que a gente vai arrumar aqui, peraí. Tudo bem. Pronto. Ok? Ok, bom, estamos te ouvindo. Pode continuar, querido. O problema é que não tem luz aqui. Eu estou lendo com a lanterna. Vai lá e dê a luz. Bom, Bem empirista, né? só um minutinho. Continue, querido. Continue, querido. É ruim demais a conta. Ok. Bom, na sequência dessas questões, né, vamos falar um pouquinho aqui, mesmo sem ter o texto, vamos tentar improvisar aqui. Quando ele fala das rupturas epistemológicas, ele está justamente chamando a nossa atenção para isso, não é? E aqui eu, na página 128, faço a seguinte leitura. O cientista nunca parte da experiência pura. No tocante a isso, escreve Bachelard, a formação do espírito científico conhece-se contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal feitos, superando o que, dentro do próprio espírito, constitui um obstáculo à espiritualização. O espírito nunca é jovem quando se apresenta a cultura sem a idade. Extraordinário. Não é? Extraordinário. Ou seja, a gente vê a filosofia clínica aqui em tudo. Não é? E essa ideia, professor Will, Cadu e demais colegas me corrijam se eu estiver errado, a ideia da ruptura epistemológica e a ideia da percepção do obstáculo epistemológico, no meu entendimento, quando isso é exercitado, é o exercício do patos. É o exercício da admiração, da perplexidade, né, da não aceitação do óbvio. É esse movimento que é a alma da filosofia clínica. Eu vejo isso muito, muito presente também. Continuando na mesma página, a teoria da relatividade, a teoria quântica, pondo em discussão os conceitos de espaço, tempo e causalidade, representam algumas das mais flagrantes confirmações da ideia de ruptura epistemológica. Está aí, se a gente pega a física euclidiana, a física newtoniana e a física einsteiniana, não é? da teoria da relatividade, e a física quântica, nós vamos perceber imediatamente que não é uma evolução da física, mas são três sistemas bastante diferentes. São três sistemas que não dialogam entre si. Houve rupturas nesses sistemas. Na página 129, ele diz: o conhecimento vulgar
tem sempre mais respostas que perguntas. Tem respostas para tudo. No entanto, o espírito científico nos proíbe de ter opiniões sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular claramente. Antes de mais nada, é preciso saber propor os problemas. Para o espírito científico, toda teoria é resposta a uma pergunta. O que ele quer dizer com isso? Quando a ciência constrói uma teoria, ela está provisoriamente mostrando um caminho. Mais do que isso, ela está apresentando um problema na visão do epistemólogo. Bachelard vai dizer: filosofar é perguntar, e filosofar é problematizar. Quando esta atitude ela proporciona, de fato, uma mudança, uma redefinição e o que ele chama de retificação de erros, eu estou vivendo a experiência das rupturas epistemológicas. Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Pode continuar. Ok. Continuando aí, ainda na página 129, no item 5, logo no começo, ele vai dar sequência a estas afirmações. Não há erro, não há verdade sem erro, mas afirma Bachelard em O Novo Espírito Científico, para além do sentimento psicológico. O espírito científico é essencialmente retificação do saber, ampliação dos esquemas de conhecimento. Ele julga seu passado histórico, condenando-o. Sua estrutura é a consciência de seus erros históricos. Aprende-se através do erro, compreende-se através do erro e avança-se na sua retificação. Este movimento, segundo Bachelard, a ciência se recusa a fazer e a filosofia não consegue apontá-lo, porque ela acaba tendo um comportamento, um movimento, uma conduta semelhante à conduta da ciência. Nesse aspecto, sem ser ciência, muitas vezes pode-se usar essa expressão que ela fica a reboque, porque ela não é capaz de propor problemas, ela não é capaz de propor perguntas. Continuando, apenas para finalizar, ele cita aqui: uma verdade sobre o fundo de um erro. Essa é a forma do pensamento científico, cujo o método é uma busca do risco, ou seja, correr o risco de propor, de problematizar, de não admitir aquilo que já foi pensado, que já foi instituído, é essencial naquilo que ele chama de o novo espírito científico ou a real tarefa da ciência, que a filosofia deve acompanhar, segundo Bachelard. Na outra linha, na outra coluna, as hipóteses científicas podem sofrer checkmates. O espírito não científico, ao contrário, é aquele que se torna impermeável aos desmentidos da experiência. Esta é a razão por que as rotinas incorrigíveis e as ideias vagas são sempre verificáveis. Essa é a razão que é anticientífica, a atitude de quem sempre encontra um modo de comprovar sua teoria ao invés de demonstrá-la errado e, portanto, retificá-la. Aqui, a gente, pelo texto, encerra o que nós chamaremos, a partir de Bachelard, das rupturas epistemológicas, tratando mais especificamente
da relação filosofia e ciência e do progresso, vamos assim dizer, do movimento da ciência interno, consigo mesmo ao longo da história e a sua relação com a história contemporânea. Ok? Anderson, fazendo também, de novo, uma aproximação mais poética, talvez ao estilo do próprio Bachelard, com a filosofia clínica, ou melhor, com o Lúcio Pachter, assim como há uma relação muito amistosa com os conceitos de erros, o Lúcio Pachter se coloca numa relação de alteridade e de gratidão diante da diversidade dos conhecimentos, com suas limitações, os seus acertos historicamente localizados nos seus limites epistemológicos, e transforma essas limitações e até esses erros não em contraditos de uma superior verdade, mas em uma conversação com todos os erros possíveis diante da abertura para o novo, que é, no caso da clínica, a alteridade compartilhante. Perfeitamente, né? A ideia de historicidade que nós temos na filosofia clínica, eu a vejo também muito próxima da noção de historicidade, de história que Bachelard nos apresenta, né? É claro, são conceitos estruturados em bases diferentes, mas a forma de entender a visita à historicidade, à história, é muito semelhante. A historicidade em filosofia clínica ela não se encerra, não é? Numa primeira compilação. Ela pode e deve ser visitada quantas vezes for necessário, porque é justamente aí que você exercita a alteridade, não só sobre e o respeito, não é? Com relação ao partilhante, não só em relação a ele, mas a si próprio, não é? Porque aparecerão os equívocos, aparecerão percepções que eu não tive, aparecerão situações que não foram compreendidas, perceberei outros aspectos que não pude verificar, não é? Até porque vamos também chamar Bachelard, que nos pede para ter muita atenção com a primeira visão, a primeira vista, o primeiro olhar, né? Que são sempre sedutores e traiçoeiros. E são irmãos da doxa, né? Até porque não são elementos reflexionantes e reflexivos. Trazem uma verdade direta e absolutamente sensorial. E uma outra questão, professor Anderson, a visão de clínica, a conversação de Bachelard, que dá ancoragem a uma possível clínica, tem também uma ponte de conversação entre as diferenças e semelhanças com o pensamento da filosofia clínica, porque procura, Bachelard vai chamar de psicanálise da epistemologia, procura retirar essa ilusão do fato em si, do positivismo, da pura objetividade, para recolocar o espírito e entender que ele interfere, ele coparticipa da relação do conhecimento, e tanto ele como observador, quanto o tempo histórico em jogo. Portanto, assim como se busca a verdade, entendendo o espírito da ciência e do cientista, também trabalhados nesse jogo da procura da verdade, o mesmo na filosofia clínica, quando nós vamos às verdades do outro, compreendendo não apenas ele em sua subjetividade e em sua singularidade, mas também diante da filosofia, porque a filosofia clínica não quer tratar o outro com doutrinas filosóficas, derramando sobre ele verdades segundo determinados autores da história da academia. Portanto, só é possível fazer uma clínica filosófica se o próprio filósofo clínico é antevisto e é colocado na própria clínica, porque é uma relação, é um conhecimento relacional. Isso vai se reproduzir em Bachelard no espírito da clínica. Pode estender. Perfeito, perfeito, professor. Professor Will.
Perdão, Bosco. Pode estender esse raciocínio também com a plasticidade da filosofia clínica, do pensamento? Plasticidade da filosofia clínica, sim. Sim. Professor Anderson, o senhor ia dizendo, fazer seu comentário? Não. Eu concordo plenamente com a sua observação. E entendo também que tem a plasticidade aí. Né? Dentro da perspectiva do pensamento bachelardiano, né? Essa maleabilidade, essa flexibilidade, ela é absolutamente necessária, porque sem ela eu não consigo perceber onde eu próprio estou pisando em falso. A rigidez não me permite isso. E nem a corrigir-me e dizer, opa, vou andar mais para o lado, mais para o outro, vou retornar ou vou dar um passo mais à frente. Continue, professor. Estou gostando muito. Então, vamos lá. Vamos agora trabalhar o outro pilar da obra de Bachelard. Né? Tem elementos importantíssimos, mas a questão do tempo e daquilo que o texto nos apresenta, não é? Esse outro pilar aqui entra como o obstáculo epistemológico. Bom, aqui na página 129, segunda coluna, item 6, terceiro parágrafo, ele vai dizer: podemos dizer que o obstáculo epistemológico é uma ideia que impede e bloqueia outras ideias. Hábitos intelectuais cristalizados. A inércia que faz estagnar as culturas, teorias científicas ensinadas como dogmas. Os dogmas ideológicos que dominam as diversas ciências. Eis obstáculos epistemológicos. Pulando um pouquinho, já na página 134, eu gostaria apenas de observar, juntando o que diz a página 134, logo na segunda coluna, com o que está dizendo aqui, para depois retornar à página 129. Achei extremamente pertinente e é um aspecto que precisa ser observado por nós. Quando se procuram condições psicológicas de progresso científico, chega-se logo à convicção de que o problema do conhecimento científico deve ser colocado em termos de obstáculos. E não se trata de considerar obstáculos externos, como a complexidade, a fugacidade dos fenômenos, nem de incriminar a fraqueza dos sentidos e do espírito humano. Lentidões e disfunções aparecem por uma espécie de necessidade funcional, dentro mesmo do ato cognoscitivo. Vou repetir. Lentidões e disfunções aparecem por uma espécie de necessidade funcional dentro mesmo do ato cognoscitivo. É aqui que mostraremos causas de estagnação e até regressão. É aqui que descobriremos as causas de inércia e que chamaremos de obstáculos epistemológicos. O conhecimento do real é uma luz que sempre projeta sombra em alguma parte. Ela nunca é imediata e plena. As revelações do real são sempre recorrentes. O real é aquilo que se poderia crer. O real nunca é aquilo que se poderia crer, mas aquilo que deveríamos ter pensado. Estou juntando essas duas ideias, esses dois conceitos de noção de obstáculo epistemológico, porque, além das ideias cristalizadas, além dos dogmas, além das ideologias, além de tudo aquilo que constitui um arcabouço no qual o filósofo ou o epistemólogo pensa, ele traz também um outro elemento que, para nós, eu considero muito importante, principalmente quando se fala em clínica. Quando ele acrescenta o elemento de que no ato cognoscente, o ato de conhecer, o ato cognoscitivo, ele também carrega obstáculos epistemológicos. Ele também está
eivado de prejuízos, preconceitos, agendamentos e congêneres. Por conseguinte, essa catarse interna, esse movimento de limpeza e rejuvenescimento dos nossos estados interiores, ele é profundamente necessário para que possamos caminhar com o mínimo possível de obstáculos dessa natureza. Portanto, estão fora de nós, estão no ambiente em que estamos, estão na forma como aprendemos, mas estão também psicologicamente dentro de nós. E muitas vezes em lugares que não sabemos que estão. Não é? Por isso, ele vai usar diversas vezes a expressão psicanalizar o conhecimento, psicanalizar a ciência, psicanalizar os movimentos de apropriação do objeto, do fato, da situação, do tema, do problema. Seguindo, o primeiro obstáculo a superar é o de derrubar a opinião. A opinião, por direito, está sempre errada. A opinião pensa mal, não pensa, traduz necessidades por conhecimentos, decifrando os objetos segundo sua utilidade. Impede-se de conhecê-los. Não se pode basear nada na opinião. Antes de mais nada, é preciso destruí-la. Esse é o primeiro obstáculo, portanto, já tínhamos citado isso, já havíamos falado. Outros pensadores e as nossas próprias aulas de filosofia clínica chamam atenção para isso o tempo todo, não é? A doxa, a subjetividade pela subjetividade, a ideia passada para frente, comprada do jeito que ela é recebida, não é? Esse elemento muito mais comum do que a gente imagina em ciência, em filosofia e, é claro, em clínica, na filosofia clínica, além de um perigo, pode ser, como gosta de dizer o professor Will, um crime. Difícil de ser consertado. Segundo ponto, outro obstáculo é a falta de genuíno sentido dos problemas. Sentido que se perde quando a pesquisa se encerra na casca dos conhecimentos dados como adquiridos e não mais problematizados. Mediante o uso, diz Bachelard, as ideias se valorizam indevidamente. Esse é um verdadeiro fator de inércia para o espírito. Por vezes ocorre que uma ideia dominante polariza o espírito em sua totalidade. Há cerca de 20 anos, um epistemólogo irreverente dizia que os grandes homens são úteis para a ciência na primeira metade de sua vida e nocivos na segunda metade. Numa primeira interpretação muito simples, né? Na primeira metade, ele é motivado pela pesquisa, pela curiosidade, pela busca, pelo desafio, pela ruptura. Na segunda metade, ele é motivado pela confirmação daquilo que ele supôs ter encarcerado ou ter descoberto. Portanto, movido por situações internas, por obstáculos internos, obstáculos epistemológicos internos, ele bloqueia tudo aquilo que antes ele desbravou, ele desvendou. Um movimento comum e até certo ponto corriqueiro, não só entre os filósofos e os cientistas, como também nos movimentos filosóficos e nos movimentos científicos. Grupos. Professor Anderson, perdão. De certa maneira, seria possível, claro que à distância e em nossa voz, dizer que seria algo mais próximo do Paul Fahrenbach
contra o método, endossando o pensamento de Bachelard, ou Bachelard endossaria o pensamento de Paul Fahrenbach, na ideia de uma espécie de anarquismo contra o absolutismo da ciência? Nessa perspectiva, eu concordo com a sua primeira observação. Ele endossa, sim. Não é? O anarquismo, ele não é vamos plantar bananeira e deixar o pau torar. Qualquer jeito, não é nada disso. Mas é a irreverência anterior, não é? Essa predisposição a não aceitar as caixinhas nos seus devidos lugares, as gavetas nas suas respectivas gôndolas e assim por diante. Eu entendo que concordo contigo. É quase que, volto aqui, não é a proposta da filosofia clínica fazer uma ciência, mas colocando a ética como a base da filosofia clínica, é como se disséssemos uma espécie de esfera científica, sociológica, de uma democracia do conhecimento, isto é, não é uma votação, um sufrágio, mas não se trata de nenhuma verdade a ser imperializada, dogmatizada, e que o espaço deverá ser, na história, dialogado entre as diferenças. É nesse sentido. A ciência se fazer democracia. Perfeito. Eu entendo que tanto para Bachelard quanto na filosofia clínica, por exemplo, quando a gente tem a âncora da história, e na filosofia clínica a âncora da historicidade, não é? E quando eu uso a expressão âncora, eu estou justamente utilizando essa expressão no sentido de que é um norte, é algo que precisa ser respeitado, é algo que é imprescindível que você não leve em consideração. Todo o pensamento de Bachelard, se não tivesse claramente, não é, localizado na história, não é, seria quase que uma poesia ou um ato de desagravo, uma militância. Mas não, ele está ancorado. Ele está ancorado em produções, ele está ancorado em ideias, ele está ancorado em revoluções científicas, ele está ancorado em teorias. Não é? Da mesma forma, quando você, na filosofia clínica, você tem a historicidade, você tem as bases categoriais, não é? E você caminha na direção, não é, de algo mais específico, que é a epê-ora. Não é? Dentro desses elementos, eu posso e devo romper. Eu posso e devo revolucionar. Eu posso e devo anarquizar. Mas eu não posso perder esses parâmetros. O método, sim. Quando o senhor achar oportuno, professor Anderson, eu tenho uma grande curiosidade para saber, justamente no sentido da poesia e da literatura, desse caminho tão belo. Eu acho que quem lê Bachelard, pelo menos é a minha impressão, mesmo que não entenda nada de epistemologia, vai aprender muito sobre poesia e literatura. Como isso é possível? Quando oportuno, fale para a gente um pouco sobre esse aspecto tão esteticamente bonito e criativo para um pensador tão lógico. Ok. Eu vou encerrar aqui os outros três, e aí a gente tenta caminhar um pouquinho nessa direção. Confesso que você me pegou de surpresa, então eu vou ficar devendo muita coisa aí. O terceiro item, ele chama de o obstáculo da experiência primeira, ou seja, a experiência que pretende se situar além da crítica, que é o que ele chama da experiência que não pensa, porque ela já está pronta. Não é? Ou seja, é a primeira visão, é a primeira leitura, é a primeira mão. Não é? Ela é muito forte e ela é indicativa, ela é sinalizadora.
E muitas vezes, essa experiência primeira, ele vai usar uma expressão que a gente não usa na filosofia clínica, não é? Mas muitas vezes ela está lá no inconsciente. Assim como a ideia de substância, sobre a qual ele fala também, está lá no inconsciente. Ela está guardada, ela está gravada lá. E lá se precisa chegar para não se viver refém desse obstáculo. No próximo item, que é o último obstáculo ao qual ele se refere, é o que ele chama, por fim, se pode chamar de obstáculo animista. A palavra vida é a palavra... Oi. Oi? Desculpa as intromissões, mas a ideia de inconsciente, que foi trazida e talvez até amaldiçoada com Freud de forma absoluta, de forma tão encarceradora de poder nas mãos do terapeuta, do intérprete, se a gente pegar o termo inconsciente trazido por Bergson, acho que se aproxima muito com o de Bachelard. Quer dizer, isso que nós estamos chamando agora de senso comum, que é essa sensação vívida do instantâneo, Bergson vai chamar isto é inconsciente. Isso é uma ilusão. E que as verdades mais profundas que nós não percebemos no nosso pensamento imediatistas, estas são conscientes. Quer dizer que estamos permanentemente em estado de adormecimento e precisamos nos tornar conscientes. Então, subvertendo, me parece que é como o Bachelard está falando, como proposta filosófica de buscar a verdade da ciência, que é a ciência procura aquilo que não está aqui, que está acolá. Então, ela não está atrás do inconsciente em si. Seria como se ela estivesse atrás da consciência que o imediato nos ofusca. Não acha que seria... No entendimento que eu tenho... Ok. O entendimento que eu tenho, quando ele usa essa expressão, mesmo fazendo uso recorrente da palavra psicanálise, não é? Mas eu entendo nessa mesma perspectiva, ou seja, algo que está tão intimamente ligado a nós e de uma forma tão forte que eu não o percebo. Ele está oculto, mas está vivo. E faz a diferença, porque ele induz, não é? Ele induz, ele cria situações que muitas vezes me conduzem. Então, eu entendo que quando ele fala a esse respeito, nessa perspectiva sobre o obstáculo epistemológico da primeira vista, é justamente nessa perspectiva. Não o vejo também na perspectiva freudiana. Obrigado. Eu é que agradeço, professor Will. Aqui a gente encerra essa questão do obstáculo epistemológico, mas eu gostaria de chamar a atenção para mais 2 pontos. E um deles se encontra na página 136, no segundo parágrafo. Lerei agora. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque ele entra num campo que a todos nós interessa, que é o campo da educação. Abre aspas. Na educação, a noção de obstáculo pedagógico é igualmente desconhecida. Tenho sido frequentemente atingido pelo fato de que os professores de ciência, se é possível ainda mais do que outros, não compreendem o fato de que não se compreenda. Pouco numerosos são os que aprofundaram a psicologia do erro, da ignorância e da irreflexão.
Os professores de ciência imaginam que o espírito comece como uma lição, que se pode sempre refazer uma cultura indolente repetindo uma aula, e que se pode fazer compreender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto. Não refletiram sobre o fato de que o adolescente chega às aulas de física com conhecimentos empíricos já constituídos. Por isso, não se trata tanto de adquirir uma cultura experimental, e sim de mudar uma cultura experimental, de abater obstáculos já acumulados na vida cotidiana. Eu estou chamando a atenção para esse ponto porque foi um debate muito importante, foi um debate muito forte que se teve na década de 80, quando o professor José Ternes introduziu Bachelard numa discussão com a área da educação. A questão pegou fogo mesmo, porque a gente ainda está muito ligado àquela história de achar que quando alguém não entendeu alguma coisa, é porque aquilo que foi dito não foi dito claramente. Então, eu repito uma vez, eu repito 2 vezes, eu falo a mesma coisa 10 vezes. E se a pessoa não entendeu, o problema é da pessoa. Ou então, o não acesso dessa pessoa às ideias. Quando, na verdade, nós estamos trabalhando em cima de modelos já prontos. O aluno já chega com uma série de conhecimentos adquiridos, cristalizados e modelares. A tridimensionalidade da sua forma de pensar já está constituída. E ela vai esbarrar na tridimensionalidade não só da cabeça do professor, mas dos métodos e da forma de ensinar que o professor tem. Portanto, eu tenho um duplo obstáculo epistemológico. Um que vem ao meu encontro através do aluno e outro que sai de mim, pela minha condição de professor e pela transmissão pura e simples da estrutura de educação que eu represento. E ele entende que isso é um problema muito sério e muito grave, não só nas áreas da ciência, como, por exemplo, o ensino de física, mas toda e qualquer disciplina que se ensina dessa forma em escolas e universidades. Mais do que isso, o problema se torna mais sério quando a estrutura educacional de um lugar, de um país, insiste em reproduzir pura e simplesmente verdades que já são, em si, ultrapassadas. Não conseguem perceber, não é, a real situação do próprio ato de conhecer e o ato de educar. Uma outra questão, e agora finalizando, foi um debate que nós tivemos muito forte também nesta área e que me chamou muita atenção e que eu fui deixando de vê-lo, de ouvi-lo com o passar do tempo na universidade. Só recentemente ouvi esse debate numa discussão que se teve na PUC há 2, 3 anos atrás. A ideia de que fazer crítica ou fazer críticas ainda é um ato que nós conservamos baseados exclusivamente na doxa, na opinião e na experiência. Para Bachelard, a crítica ela é essencial, mas ela precisa ser entendida como leitura dos pressupostos, indagação aos fundamentos.
É impossível a crítica se ela não é resultado de um domínio anterior dos conteúdos aos quais eu me dirijo para criticá-los. Portanto, não existe, na perspectiva bachelardiana, em se tratando de ciência e filosofia, crítica destrutiva ou crítica construtiva. Existe a crítica, que ela só pode ser enquanto é uma extensão, repito, da indagação aos fundamentos e da leitura dos pressupostos. Caso eu não tenha chegado a isso, ou caso eu não consiga me movimentar nos fundamentos e nos pressupostos dos conteúdos por mim pretendidos ser compreendidos, a minha crítica não passará de um comentário. Eu entendo que, para nós, com o exercício diário, e agora me colocando na condição da filosofia, né, é algo que é muito importante. Num momento que nós estamos vivendo no planeta, no mundo, na sociedade, das nossas relações, com tantas polarizações e tantas manifestações impulsivas e repulsivas, por que não assim dizer, né? Essa capacidade de entender o que significa criticar do ponto de vista da epistemologia e do ponto de vista da filosofia, ela é importantíssima. Toda crítica, na verdade, para ser crítica, ela é resultado de um profundo estudo. E aí eu não falo apenas de estudo acadêmico, mas um estudo de mim mesmo, um estudo do outro, um estudo da vida, que pode acontecer de diversas formas, não apenas através da leitura e do trabalho convencional com o qual já estamos acostumados a fazer em nossas escolas e nossas universidades. Professor Will, se me alonguei demais e se li muito, você me perdoe, os colegas também me perdoem, mas foi o que nós tentamos fazer dentro dessas 2 horas que nós temos de aula, seguindo o mais possível o texto do Reale, não é? É claro que tem muita coisa aqui que a gente não falou, nem teria como, senão ficaria extremamente monótono, não é? E uma leitura muito até nodorrenta. Uhum. Mas é isso aí, não é? O pouco que a gente pode falar do grande Gaston Bachelard. Professor Anderson, nem em 1000 anos... Estou aqui com a luz da lanterna. Se quiser acender o vídeo aí, fique à vontade. Nem em 1000 anos eu conseguiria fazer tão breve, tão bem feito, mais que resumo, uma síntese. E agradeço muito, e claro que isso nos suscita muitas questões. Mas tomando essa última observação, sobre a crítica como o ápice e a disposição, a posição fática, o espírito de alerta, de cuidado no sentido da antecipação diante do risco e no sentido afetuoso do trato generoso com as delicadezas e necessidades de outrem. Esses ambos sentidos de cuidado estão aí na crítica. E na filosofia clínica, numa conversação de Bachelard com a filosofia clínica, nós temos o tópico 14 da estrutura de pensamento, espacialidade, que toca numa das questões fundamentais da nossa construção humana, da nossa possibilidade humana, que é a recíproca de inversão. Uma característica que tem que ser importante, indispensável àquele que se pretende filósofo clínico, que é um esforço de se aproximar do mundo do outro, importando-se
com aquilo que é importante para o outro. Bom, dito isso, há uma grande diferença, muitas vezes despercebidas em alguns, entre a simples recíproca de inversão, que muitas vezes se equivale à empatia, do conceito de alteridade. Porque na alteridade eu me coloco sem me confundir com o outro, até na discordância. Sobretudo diante de dois eus e, sobretudo, no espaço entre nós. Então, muitas pessoas fazem recíproca de inversão, se importam com o outro, mas encontrando no outro o que tem de espelho de si mesmos, e não vão de fato à outridade do partilhante. Para que não haja confusão entre o eu e o outro eu, é preciso haver crítica. Esse espírito do nível crítico, do nível máximo da atenção, que é o pathos. E isso é alteridade, porque por mais que eu me importe com o outro, não posso me confundir com ele. Por isso, sempre a crítica, nesse sentido bachelardiano, que na ética vamos traduzi-la em filosofia clínica como alteridade. Sempre. Sem isso, só ficará recíproca de inversão e uma espécie de crença de empatia, como se empatia fosse necessariamente clínica. E a empatia pode ser a fraude da clínica, porque às vezes é possível se dar e necessário se dar na antipatia com grande respeito. Uhum. Perfeitamente. Eu confesso que é o primeiro contato que eu tenho com a filosofia do Bachelard. Gostei muito, parabenizo o professor Anderson. E a mim me toca, nessa época de tantas polarizações, de tantas doxas, por um lado, o senso comum, por outro lado, pessoas que não são científicas, mas são políticos, mas querem saber mais que cientistas, esse obstáculo da opinião, o problema da opinião pública. Eu fui nessa direção na exposição do professor Anderson. Eu queria perguntar para ele, se dá tempo, aquela pergunta, Will, como é que ele via a fenomenologia, como é que ele via a proposta do Edmund Husserl. Cadu? Deu para ouvir, professor Anderson? Cadu? Não consegui ouvi-lo. Você pode repetir, por gentileza? Como é que Bachelard via a proposta de Edmund Husserl com a fenomenologia como método de se fazer ciência e toda a revolução que se veio depois, em todas as áreas, na psicologia, na sociologia, na história, nas hermenêuticas. Uhum. Olha, eu vou passar para você uma impressão, não é? Porque, na verdade, Bachelard, quando a gente trabalha com Bachelard e a gente aplica Bachelard, por exemplo, à ciência, e à academia, de um modo geral, e aos diversos setores do saber, o risco que nós corremos é de nos tornarmos absolutamente impopulares e rejeitados, né? Então, veja só. Para Bachelard, você só tem ciência onde você é capaz de delimitar o objeto epistemológico. Então, você pega psicologia, pedagogia, história, geografia, etc. Para Bachelard não é ciência. Quanto mais saberes. Por exemplo, o pessoal do serviço social não podia nem ver a gente, porque entendia-se o serviço social como um pool de saberes. Então, a dimensão científica, na perspectiva de Bachelard, não é? Era mínima. Era mínima. Não é? Um parecer
oriundo de uma dessas áreas, na perspectiva bachelardiana, não era considerado um parecer científico, uma posição científica, né? Professor Anderson, eu não sei se é colega nosso. Oi. Não, pode falar, pode falar. Ele aproxima Bachelard da fenomenologia. Eu pessoalmente acho meio difícil. Eu pessoalmente falando, eu tenho muito pouco conhecimento de Bachelard. Eu não sou um especialista na área. Eu trabalhei um pouquinho com ele junto com o professor José Teres. Eu acho um pouco difícil, não é? Mas não acho impossível. Não acho impossível, de forma alguma, não é? Olhando o outro lado da sua questão, Cadu, eu entendo que, na perspectiva que Bachelard nos aponta para rompimentos de caminhos, mudança de faixa, não é? Retificação de caminhos anteriores, nesse aspecto, eu entendo que a fenomenologia, de Edmund Husserl para cá, ela é realmente motivo de ruptura. Eu entendo que é ruptura. Nessa perspectiva, sim. Mas a ação fenomenológica em si, não é? Na perspectiva da filosofia em clínica, por exemplo, pelo olhar de Bachelard, eu entendo muito difícil. No olhar de Bachelard. Nós não estamos falando da filosofia, né? Mas da epistemologia bachelardiana. Diria até mais, que ele seria adversário nosso em algumas coisas. Porque há também, no pensamento bachelardiano, um radicalismo, né? Uma posição quase que inalcançável mesmo, é difícil. Viver a partir da perspectiva bachelardiana, trabalhar, fazer ciência na perspectiva bachelardiana, é viver tensionado o tempo inteiro. É você sair de uma ruptura para outra, de uma revolução para outra. Não é? Não é fácil ali. Onde é que há um institucional? Onde é que está um pilar? Onde é que está algo que possa ser fincado na perspectiva bachelardiana? Difícil você achar. O movimento bachelardiano se escora onde? Termina onde? Recomeça onde? Toma fôlego onde? Difícil. Eu tenho essa dificuldade de dizer, né? É um movimento permanente, né? E não o vejo, da maneira como ele se conduz, em um método clínico, seja qual for. Professor Anderson, se você me permite, talvez respondendo ao Cadu. A partir da forma como ele constrói a... Nos desencontros do áudio, Cadu, eu é que não sei nada de Bachelard. Eu nem sei de mim, que dirá de Bachelard. Mas a pretensão de Husserl é o pensamento rigorosamente matemático. É chegar à essência no nível matemático, das ideias plenas, das coisas em si mesmas. E, portanto, se começa no sentido do afastar das primeiras impressões, a cada passo que se dá é um caminho cada vez mais sólido rumo a essa redução eidética até a plena redução matemática. O que,
para Bachelard é impossível. Essa solidificação, esse solo absoluto. Eu acho que esse é o encaminhamento da resposta que o professor Anderson estava colocando na minha perspectiva. Professor Anderson? O senhor está me ouvindo? Porque caiu de novo aqui. Tá, estamos te ouvindo, sim. Ah, tá. Beleza. Eu não sei se o Cadu compreendeu. Eu sei que o Cadu não fez uma pergunta e eu também não dei uma resposta, né? Eu comentei observações do professor Cadu, mas eu não sei se chegou aonde ele queria. Perfeitamente, professor Anderson. Muito obrigado. Ok. Cíntia, Sônia, vocês têm alguma questão que queiram falar? Alguma observação? A hora é esta. Eu estou me anotando as relações com a filosofia clínica. Bom, parabéns aí ao professor Anderson. Obrigado, Cíntia. Sônia, querida, alguma observação, alguma pergunta? Professor Anderson, o senhor me permite ser um pouquinho mais chato, além do que tenho sido? O que é isso? A minha curiosidade é esse jeito anárquico, subversivo de escrever como um literato, cheio de metáforas, cheio de frases que não nos permitem ter a definição muito precisa do que ele está falando, como quem fosse ou se acostumasse ao pensamento cartesiano. Quer dizer, ele é um poeta, e assim ele faz epistemologia. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Uhum. Olha, você acertou todos os tiros. Desculpa essa expressão horrorosa, mas, né? Todos os pingos dos is. Ele é um poeta, ele é um esteta, né? E muito, muito nos admira um homem que vem da matemática, conhecido como grande matemático, não é? Que estuda filosofia e vai para um campo que é a teoria do conhecimento, que é um campo áspero, um campo ácido, não é? Ali dentro se posiciona como epistemólogo e faz uma psicanálise do fogo, uma poética do espaço, como ele fez. Não é? Parece que você está entrando no outro mundo quando você lê essas obras dele. Não é? O lirismo, o romantismo, a beleza, a busca da essência, a metafísica, a ontologia que existe lá dentro é algo que você lembra os... Alô? Professor Anderson, câmbio. Opa, voltou? Voltou. Está terrível aqui, Luiz. Não sei se terminou. Eu entendi, mas assim, a minha pergunta é, será que tem a mesma pretensão radical, quer dizer, de ir às raízes do segundo Wittgenstein, em que ele pretende acabar com a pretensão de a lógica engessar o conhecimento, por isso ser tanto impreciso para dar liberdade ao pensamento? Eu vejo um pouco por aí. E sendo até simplório, eu acredito que nessa fase que é chamada de fase fantástica, quando ele trabalha essas obras, né, ele diz ali o que ele gostaria de dizer, mas não poderia dizer como epistemólogo. Ele diz ali o que ele sente, o que ele percebe, o que é parte integrante do seu eu, do seu ethos, mas como epistemólogo,
a partir do caminho que ele tomou, fica muito complicado escrever e dizer o que ele diz nessa fase fantástica dele, né, nessas obras fantásticas, se não por aquele meio, se não por aquele caminho. Outros filósofos também caminharam pelo campo da poesia, não é? E da literatura, não é? E escreveram coisas maravilhosas, né? Albert Camus é um, né? Eu me lembro de uma frase dele que até hoje eu não esqueço, num filme russo. Nem a chuva tem mãos tão pequeninas como as suas. Ele diz isso para uma mulher que há muito tempo não vê o amado, e ela lembra dele olhando pela janela numa tarde chuvosa, e aí vem parte da poesia dele. Quer dizer, esses caras são meio fora da curva mesmo. O Lúcio Pachter desenvolve o que ele chamou de sinonímias, que são esferas do discurso entre o filosófico e o não filosófico, para tentar aproximar, no limite da linguagem, do que é impreciso por experiência, e que não pode ser conceituado e não pode ser totalizado em qualquer definição, mas ainda assim é merecedor da reflexão ou do compromisso da experiência da alteridade com a transcendência. Então, é uma tentativa de falar do inefável em uma espécie de conversação e aprendizagem, mais como uma provocação para uma escuta do indizível. E acho que esses grandes filósofos procuraram uma experiência bordejante no limite da filosofia para poderem serem mais profundos do que a sintaxe seria capaz. Concordo completamente contigo. E colocaria nesse mesmo rol o sagrado também. Ele se encontra aí. É o impreciso, eu não tenho como nomeá-lo, organizá-lo, amarrá-lo, defini-lo, mas ele está lá, presente, forte, histórico, mobilizador. Até norteador de vidas, né? Pronto. E mortes, porque... É isso aí. Muito obrigado, professor Anderson, muito obrigado. É uma interlocução que começa e não termina. Querida Cíntia, o Sônia, tem alguma observação? Não, eu estou aqui, que eu tirei assim como na minha pouca sabedoria diante da de vocês, mas eu estou analisando sobre o que ele falou, que não há acerto sem erros. E analisando isso com a filosofia clínica, quanta coisa nós temos que aproveitar, e analisando também o quanto a filosofia é clínica e sempre foi. Isso mesmo, Cíntia, muito obrigado. Exatamente. Professor Anderson, muito obrigado. Obrigado, Sônia, Cíntia, os demais colegas que tiveram que sair antes. Professor Anderson tem um compromisso agora. Espero que tenha internet o suficiente para essas outras empreitadas que se seguem, mais aqui, mais do que missão cumprida, nos deixou com janelas abertas para um infinito e outros retornos. Muito obrigado, querido. À disposição, Will, é uma alegria muito grande para mim poder conviver com vocês, né? Eu já os considero parte da minha vida, e poder dividir com vocês um pouquinho
do que eu aprendi, um pouquinho do que a gente viveu, é sempre uma alegria muito grande. Peço perdão pelos rudimentos, pelo primitivismo da minha condição tecnológica aqui. Eu estou num celular pequenininho, a luz de vela e uma lanterna aqui do lado para poder conversar com vocês, porque está tudo escuro aqui, não tem? E o nome disso é milagre, meu amigo. Nada, não estou chegando um pau para estar com vocês. A gratidão é minha. Grande abraço. Até mais, gente. Abraço, até mais, gente.